Fica comigo até o final deste vídeo, porque cada palavra aqui pode mudar para sempre a sua compreensão sobre a realidade. Eu te garanto que este conteúdo vai ser útil para você. Mas atenção, prossiga somente se tiver coragem, porque ao acabar este vídeo não tem como voltar atrás. O que você vai fazer com este conhecimento é sua responsabilidade. O que é a magia para você? E se existisse um segredo que conecta todos os seres humanos, todos os seres vivos, as moléculas do átomo, a natureza, os animais e o universo, o que você faria com esse conhecimento? Neste vídeo, vamos fazer um estudo sobre magia inspirado na obra de Manly P. Hall, Magic, A Treatise on Natural Occultism. Manly Palmer Hall foi uma figura singular na história do ocultismo moderno. Autodidata voraz, dedicou a vida ao estudo das tradições esotéricas, das filosofias antigas e das ciências ocultas. Ao longo de uma carreira de 70 anos, proferiu cerca de 8.000 palestras, publicou mais de 150 livros e, em 1934, fundou a Philosophical Research Society, uma instituição dedicada ao estudo da sabedoria do mundo. Foi maçom grau 33 e Rosacruciano. Embora pouco conhecido no Brasil e com poucas obras traduzidas para o português, Hall é uma celebridade nos Estados Unidos. Nós temos diversos vídeos sobre Hall, suas obras e sua história. Vou deixar tudo na descrição para você conferir depois. Ao terminar este vídeo, assista aos outros. Magic, A Treatise on Natural Occultism foi publicado em 1929, quando Hall tinha apenas 28 anos. Mas já demonstrava uma compreensão profunda dos mistérios que havia estudado durante uma década inteira de pesquisa intensiva. Manly P. Hall foi um homem que deixou diversos enigmas e mistérios em suas obras e em sua vida. Um desses mistérios é sobre a sua morte. Dizem que foram vistos homens de preto entrando e saindo de sua casa com caixas, como aconteceu com Nikola Tesla após sua morte. Algumas fontes afirmam que muitos livros de Hall desapareceram, assim como vários projetos, como se houvesse ali algo que os poderosos não queriam que o mundo soubesse. Se você quer um vídeo falando sobre os mistérios da sua morte, comenta aqui abaixo a frase: "Eu quero saber o que aconteceu com Manly P. Hall." Mas, antes de prosseguirmos, deixa eu me apresentar. Eu sou Gabriel Alexandre e você está no portal Geometricamente Consciente. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Dá um like aqui abaixo para fortalecer e compartilhe esta mensagem nas suas redes sociais, nos grupos e com os amigos. O seu apoio é essencial para este conteúdo ganhar relevância e chegar a mais pessoas. E comenta aqui abaixo, qual é o seu livro preferido? Lembre-se de que um vídeo é como um livro. Por isso, separei este material por capítulos para melhorar a sua experiência como usuário. Salva em uma playlist para estudos futuros, porque ele vai ser uma verdadeira enciclopédia de magia. Este vídeo não promove práticas ritualísticas. Respeitamos todas as crenças e tradições. Trata-se de um estudo aprofundado sobre o tema. A obra surge em um período particularmente interessante da história ocidental. Os anos 1920 foram marcados por um renascimento do interesse pelo ocultismo e pelas tradições esotéricas. Após os horrores da Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas buscavam respostas além do materialismo científico que dominava o pensamento da época. Sociedades secretas, ordens iniciáticas e movimentos espiritualistas floresciam, e havia uma sede genuína pelo conhecimento ancestral que as tradições acadêmicas convencionais não conseguiam satisfazer. Hall, percebendo essa lacuna, dedicou-se a compilar e a sintetizar o conhecimento esotérico de diversas tradições, da lendária Atlântida às escolas de mistério egípcias, dos ensinamentos herméticos aos segredos da alquimia medieval. Magic, A Treatise on Natural Occultism, publicado em 1929 e reimpresso várias vezes até 2022, representa uma tentativa ambiciosa de apresentar uma visão unificada da magia como uma ciência natural,
despindo-a dos preconceitos e das superstições que a cercavam. O livro começa com uma proposição revolucionária para sua época. A magia não é superstição, mas uma ciência natural que opera segundo leis específicas e observáveis. Hall argumenta que o que chamamos de magia é a aplicação prática de leis naturais que a ciência convencional ainda não reconhece ou não compreende completamente. Essa perspectiva coloca a obra em uma posição única, porque ela não nega a validade da ciência moderna, mas sugere que existe um domínio mais amplo da realidade que permanece inexplorado. Segundo Hall, o universo é governado por princípios hierárquicos que se manifestam em diferentes planos de existência. O plano físico, que conhecemos pelos sentidos, é apenas o mais denso de uma série de dimensões que se interpenetram e se influenciam mutuamente. Podemos ver um exemplo do que Hall diz no próprio diagrama da árvore da vida. Malkuth é o mais denso e Keter o mais sutil. Nesse diagrama, temos 22 caminhos e 10 Sefirot. Ele funciona como um mapa energético da luz divina que se cristaliza na matéria. A magia, então, seria a arte de trabalhar conscientemente com essas forças sutis para produzir efeitos no mundo material ou efeitos na consciência do praticante. Você pode usar magia para tudo, porque tudo é magia e cada molécula de átomo é uma réplica do universo inteiro. Essa concepção ecoa os ensinamentos herméticos antigos, especialmente o princípio de correspondência expresso na máxima como acima, assim abaixo. E você já conhece esse princípio hermético? Aplica na sua vida? Me conta nos comentários. Um dos aspectos mais fascinantes da obra é a forma como Hall aborda a consciência humana. Ele apresenta o ser humano como um microcosmo do universo maior, possuindo dentro de si todos os elementos e forças que operam no macrocosmo. Essa visão não é apenas poética. Ela constitui a base teórica da prática mágica. Se o ser humano é um universo em miniatura, ao compreender e dominar as forças dentro de si, pode influenciar as forças correspondentes no mundo exterior. Pense no macrocosmo como o universo inteiro, com todas as galáxias, estrelas e leis da natureza, o grande mundo. O microcosmo, por outro lado, é o ser humano, o pequeno mundo. A ideia fundamental é que cada pessoa é um reflexo em miniatura do universo. As mesmas estruturas, forças e princípios que governam o cosmos também existem dentro de cada um de nós. Portanto, ao estudar e compreender a si mesmo, você está ao mesmo tempo desvendando os segredos do universo. Dessa forma, o mago entende que influencia e é influenciado o tempo inteiro pelo universo. Não existe diferença entre o mago e uma planta, entre o mago e a terra, entre o mago e o ar, entre o mago e as estrelas. Tudo passa a ser parte de uma mesma substância primordial. Ao adquirir determinados conhecimentos, o mago passa a influenciar conscientemente e a se harmonizar com as forças da natureza e do universo. Existem infinitas práticas de magia: magia do caos, alta magia, magia cerimonial, magia natural, magia hermética, magia planetária, entre muitas outras. Tudo pode ser magia para quem está desperto e consciente disso. Em determinado ponto, você percebe que não existe mais distinção entre você e tudo ao seu redor. Somos todos partes de uma cadeia mental interconectada. Hall desenvolve essa ideia por meio de uma análise detalhada da constituição oculta do ser humano. Além do corpo físico que percebemos, possuímos uma série de corpos sutis, veículos de consciência que operam em diferentes planos de existência. Há o corpo etérico, que serve como intermediário entre o físico e os planos mais sutis. O corpo astral, sede das emoções e desejos. O corpo mental inferior, relacionado ao pensamento concreto, e o corpo mental superior, conectado à intuição e à sabedoria espiritual. Grande parte desse conhecimento é influenciada pela teosofia de Helena Blavatsky. Essa anatomia oculta não é apresentada como mera especulação filosófica, mas como um mapa prático de desenvolvimento espiritual. O verdadeiro mago é aquele que desenvolveu consciência e controle sobre esses diversos aspectos de seu ser. Somente por meio desse autodomínio
é possível exercer influência legítima sobre as forças naturais. Essa ênfase na autotransformação, como pré-requisito do poder mágico, distingue a obra de muitas abordagens superficiais ao ocultismo que prometem resultados imediatos sem exigir desenvolvimento pessoal. A obra prossegue explorando diferentes tipos de magia e suas aplicações práticas. Hall distingue entre magia cerimonial, que utiliza rituais elaborados e instrumentos específicos, magia natural, que trabalha diretamente com as forças dos elementos e da natureza, e magia mental, que opera exclusivamente por meio do poder da vontade e da imaginação treinadas. Cada abordagem tem vantagens e limitações, e o estudante sério deve compreender todas para desenvolver uma prática verdadeiramente efetiva. Manly P. Hall nos propõe redefinir o que entendemos por mago. Longe de ser um feiticeiro que busca poder para satisfazer desejos egoístas, o verdadeiro mago é um filósofo, um sacerdote e um cientista da alma. É alguém que dedicou a vida ao estudo das leis universais, à purificação do próprio caráter e ao serviço de um propósito maior. O verdadeiro poder não reside nos objetos externos, mas na consciência disciplinada e iluminada do praticante. A jornada do mago começa com o autoconhecimento. Ele precisa explorar as profundezas da própria psique, confrontar sombras, medos e limitações. É um processo de alquimia interior, em que o chumbo das paixões inferiores se transmuta no ouro da sabedoria espiritual. Sem essa base de pureza de intenção e de equilíbrio emocional, qualquer tentativa de manipular as forças ocultas resulta em desastre, atrai influências negativas e causa desequilíbrio kármico. Hall nos adverte: o universo é um espelho e reflete de volta a natureza das nossas próprias emanações. Para manifestar harmonia e beleza no mundo exterior, devemos cultivar essas qualidades dentro de nós. O tratado nos conduz ao coração do ocultismo natural, a compreensão de que o universo é um organismo vivo, pulsante de consciência em todos os níveis. Do menor átomo à galáxia mais distante, tudo é permeado por uma inteligência divina. O mago aprende a perceber e a interagir com essa vasta rede de vida. Ele entende que os chamados espíritos ou entidades não são fantasmas assustadores, mas personificações das diversas forças e leis da natureza. Existem hierarquias de seres que governam os elementos, os planetas e os processos cósmicos. O ritual mágico, nesse contexto, é uma forma de entrar em sintonia com essas inteligências e falar a sua linguagem, que é a linguagem dos símbolos. Cada gesto, cada palavra e cada incenso queimado em um ritual tem um significado preciso, projetado para alinhar a consciência do mago a uma frequência vibratória específica. É como sintonizar um rádio. Se você quer ouvir uma estação, precisa girar o dial para a frequência correta. Da mesma forma, se o mago deseja invocar a energia de Marte, por exemplo, ele utiliza símbolos, cores, metais e incensos associados a essa força planetária, criando um campo ressonante que atrai essa influência. E o mais importante, ele não busca comandar essas forças como um tirano, mas cooperar com elas, tornando-se um canal para que a vontade divina se manifeste no plano terrestre de forma ordenada e harmoniosa. Antes de continuarmos, me diga, você acredita que tudo é caos ou acredita que tudo é harmonia? Conta nos comentários. Manly P. Hall dedica uma parte significativa da obra a explicar a anatomia oculta do ser humano e do cosmos, baseando-se em tradições como a Cabala, o Hermetismo, o Gnosticismo, a Teosofia e a filosofia pitagórica. Ele nos ensina que somos microcosmos, espelhos do macrocosmo. A mesma estrutura que governa o universo existe dentro de nós. Possuímos corpos sutis, o etérico, o astral e o mental, que são os veículos pelos quais nossa consciência opera em diferentes planos de existência. A magia é a arte de aprender a controlar esses veículos. O mago aprende a projetar a consciência para o plano astral, a viajar por mundos invisíveis, a ler os registros akáshicos, a memória da natureza
e a interagir com seres não físicos. Ele desenvolve clarividência, clareaudiência e intuição, não como fins em si mesmos, mas como ferramentas para adquirir um conhecimento mais profundo da realidade. A imaginação e a vontade são as duas grandes potências da alma. A imaginação cria moldes no plano mental, visualizando com clareza o resultado desejado. A vontade energiza esses moldes, projeta-os no éter e os impulsiona rumo à manifestação. Um mago com imaginação vívida e uma vontade de ferro, focada e inabalável, pode, segundo Hall, realizar verdadeiros milagres. Pode curar doentes, acalmar tempestades e influenciar o curso dos acontecimentos, sempre em harmonia com a lei divina e para o bem de todos. Um dos conceitos mais fascinantes do livro é a doutrina das assinaturas e das correspondências. A filosofia hermética nos ensina: assim como é em cima, é embaixo. Existe uma analogia, uma correspondência entre todas as partes da criação. Uma planta, uma pedra, um animal, uma estrela. Todos estão interligados por uma teia de simpatias e antipatias. Cada coisa no universo possui uma assinatura oculta, uma qualidade vibratória que a conecta a outras coisas de natureza semelhante. O mago é mestre em decifrar essas assinaturas. Ele sabe qual erva corresponde a qual planeta, qual pedra ressoa com qual anjo, qual símbolo abre qual portal. Esse conhecimento é a base para a criação de talismãs e amuletos e para a prática da alquimia vegetal e mineral. Um talismã não é um mero objeto de sorte. É um receptáculo conscientemente preparado e consagrado para armazenar uma influência astrológica ou espiritual específica. Ao carregar esse objeto, a pessoa se beneficia continuamente daquela energia. Hall nos mostra que o mundo ao redor é um livro vivo, cheio de símbolos e mensagens para quem tem olhos para ver. A natureza é o verdadeiro templo, e cada elemento da criação é uma letra do alfabeto divino. Aprender a ler esse alfabeto é um passo essencial no caminho da magia. A magia, compreendida na sua definição mais abrangente e profunda, é a arte sagrada de provocar transformações conscientes na realidade por meio da aplicação disciplinada da vontade humana em harmonia com as leis universais que governam a manifestação. Essa definição transcende percepções superficiais e folclóricas e revela a magia como um sistema científico espiritual que reconhece a interconexão fundamental entre consciência, energia e matéria, operando por princípios precisos que ecoam ao longo de múltiplas tradições esotéricas. Mas antes da gente continuar essa jornada juntos, quero te fazer uma proposta rápida. Eu preparei para você uma trilogia completa, O Despertar da Magia Interior. Ela foi baseada nas maiores obras sobre magia e esoterismo e reúne conhecimentos teóricos e práticos para você alcançar resultados reais em todas as áreas da sua vida: mental, física, emocional, espiritual e até financeira. E o melhor de tudo, não importa qual é a sua fé, crença ou religião, esse conhecimento pode ser aplicado por qualquer pessoa e transformado em prática no seu dia a dia. Você vai poder acessar esse conteúdo em 3 formatos: para ler, ouvir ou meditar, onde e quando quiser. São anos de estudo condensados para você, por um valor simbólico. E com 7 dias de garantia. Se não servir para você, é só pedir o reembolso e a gente devolve o seu dinheiro. Essa sabedoria foi usada por alguns dos maiores gênios da história, como Leonardo da Vinci, Shakespeare, Isaac Newton, Pitágoras, Platão e até mesmo Nikola Tesla. Para acessar é simples. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado aqui abaixo. Se preferir, aponte a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita agora, porque o preço ainda está baixo. Mas o conteúdo pode ser atualizado a qualquer momento e o valor pode subir. Ah, e tem mais uma coisa. Você também pode se afiliar e revender a trilogia, recebendo 66% de comissão por cada venda. Link na descrição. Dentro desse vasto oceano de conhecimento, encontramos diversas modalidades e escolas, cada uma com metodologias específicas para acessar e manipular as forças sutis que permeiam a existência. A magia do caos, surgida no século XX como resposta pós-moderna às tradições ocultistas clássicas, caracteriza-se por uma abordagem pragmática e antidogmática. Utiliza sistemas de crenças como ferramentas temporárias e intercambiáveis.
Emprega técnicas de gnose, alteração radical de estados de consciência, criação de sigilos e paradigmas mágicos flexíveis, em que o praticante adota temporariamente diferentes cosmologias conforme a necessidade específica do trabalho, priorizando resultados práticos sobre a ortodoxia doutrinária. A alta magia, baseada em sistemas herméticos, cabalísticos e grimórios históricos. As chaves de Salomão, a magia enoquiana, os trabalhos da Golden Dawn, de Eliphas Levi, Crowley e John Fortune, com raízes bem mais antigas, desde a Suméria ou o Antigo Egito, com práticas que, segundo alguns autores, remontam até antes do dilúvio. Exige anos de estudo preparatório, purificação moral, desenvolvimento de faculdades psíquicas e domínio de correspondências complexas, utilizando círculos mágicos, instrumentos consagrados, invocações elaboradas e hierarquias angelicais ou planetárias bem definidas. A teurgia, considerada a forma mais elevada de magia, opera por meio de rituais elaborados e fundamentados em conexão com as divindades. Algumas se manifestam como reflexos do próprio teurgo, porque assim como é acima, é abaixo. O teurgo opera o milagre do transcendental, evocando entidades para uma estátua ou utilizando a si mesmo como estátua. Muitas vezes, difere das práticas ordinárias por buscar exclusivamente a união com o divino, operando por invocação de forças superiores para elevação espiritual, purificação da alma e iluminação mística. Foi praticada por filósofos neoplatônicos. Temos um vídeo no canal sobre neoplatonismo, como Jâmblico, Próclo e Plotino, e posteriormente foi incorporada a tradições cristãs esotéricas, nas quais o teurgo age como um canal para manifestar a vontade divina no plano terrestre. Entre pessoas e momentos históricos importantes para a história da magia, cito Giovanni Pico della Mirandola, um gênio prodígio que morreu prematuramente aos 31 anos. Ele desafiou o Vaticano, escreveu as 900 teses em 1486 e disse que conseguiria provar suas teses para qualquer pessoa, convocando um debate em praça pública. Contudo, o Papa Inocêncio VIII interrompeu o projeto ao condenar 13 dessas teses como heréticas e instaurou uma comissão para avaliá-las, o que levou ao cancelamento do debate. Em resumo, muito resumido, as 900 teses representavam um esforço para unificar o saber e harmonizar diversas tradições filosóficas e religiosas, incluindo o platonismo, o aristotelismo, a cabala judaica e o misticismo cristão. E cito também Marcílio Ficino, que era padre e místico esotérico e traduziu o Corpus Hermeticum e diversas obras platônicas e neoplatônicas, como, por exemplo, os textos sobre os sólidos platônicos. Muitos não sabem, mas os sólidos platônicos não são de Platão. Eles foram usados em diversas culturas pagãs, de épocas e tradições diferentes. Platão provavelmente aprendeu sobre eles com Pitágoras. Temos vídeos sobre tudo isso no canal. A história de Platão, a história de Pitágoras, Pico della Mirandola e Marcílio Ficino, figuras renascentistas muito importantes para a história da magia e do misticismo. Recomendo que assista a outros vídeos do canal depois deste. Tenho certeza de que isso vai agregar à sua vida e você vai gostar. A magia natural trabalha diretamente com as forças elementares e telúricas do planeta, utilizando ervas medicinais e mágicas, cristais e pedras preciosas, ciclos lunares e sazonais, águas correntes, fogueiras sagradas, óleos essenciais e outros elementos orgânicos como canais de energias terrestres. Estabelece parcerias conscientes com espíritos da natureza, devas elementais e a própria consciência planetária, reconhecendo a Terra como um organismo vivo e senciente. A magia astrológica se fundamenta na compreensão profunda das influências planetárias e estelares sobre a vida terrestre, utilizando talismãs planetários confeccionados sob eleições astrológicas precisas, invocações dirigidas às
inteligências e espíritos celestes, rituais sincronizados com trânsitos astronômicos específicos e a criação de horóscopos mágicos para determinar momentos propícios para diferentes operações, reconhecendo que cada momento cósmico possui uma qualidade energética única determinada pelas configurações celestes. A magia espiritual enfatiza o desenvolvimento da consciência superior, a comunicação com guias espirituais, mestres ascensos, anjos e hierarquias divinas, empregando práticas como canalização consciente, viagem astral controlada, mediunidade desenvolvida e rituais devocionais dirigidos ao crescimento interior, à cura espiritual e ao serviço altruísta da evolução humana, transcendendo objetivos materiais para focar na iluminação e no desenvolvimento das virtudes espirituais. Todas essas modalidades mágicas, apesar das diferenças metodológicas e filosóficas aparentes, convergem com os princípios fundamentais estabelecidos por Manly P. Hall em Magic, a Treatise on Natural Occultism. Ele demonstra que a verdadeira magia não consiste em manipulações sobrenaturais ou truques ilusórios, mas na aplicação científica e consciente de leis naturais, ainda não completamente reconhecidas pela ciência materialista convencional. A visão unificadora de Hall, que apresenta a magia como uma ciência natural, operando pela correspondência hermética entre microcosmo e macrocosmo, pela hierarquia dos planos de existência e pela constituição oculta multidimensional do ser humano, oferece uma base teórica sólida e universal que sustenta e explica a eficácia de todas essas tradições. Independentemente das formas externas, dos instrumentos utilizados ou das nomenclaturas específicas, todas convergem para o mesmo objetivo transcendental: a transformação consciente da realidade por meio do desenvolvimento espiritual disciplinado, do autoconhecimento profundo e da harmonização crescente com as leis universais que regem a manifestação cósmica. Isso confirma que a magia autêntica é, essencialmente, a jornada iniciática da alma humana em direção à sua própria divindade latente. Podemos explicar ou traçar paralelos sobre a magia através do prisma das 7 leis universais do Kybalion. Essas 7 leis explicam a magia de forma codificada. Por se tratar de um conhecimento mais popular, torna-se mais fácil explicar a magia usando as 7 leis universais como base. Mas vale lembrar, o Kybalion é um texto moderno de 1908, publicado com o pseudônimo de 3 iniciados, ou Atkinson, não um tratado hermético clássico. Muitos hermetistas o criticam, alegando que se trata apenas de mais um livro sobre lei da atração ou algo New Age. Eu, particularmente, considero o Kybalion um texto de neo-hermetismo. Até mesmo a teosofia pode se encaixar pelo setenário, entre outros conceitos, e entre outras filosofias espirituais, como a filosofia perene, que busca ver a luz por trás dos prismas e a conexão por dentro de tudo. Antes de avançarmos, é importante conhecer o setenário. O setenário é a estrutura da criação, o quadrado e o triângulo. Na metafísica divina, o quadrado representa o mundo manifestado, a matéria ordenada nos 4 elementos: terra, água, ar e fogo, nos 4 pontos cardeais e nas 4 direções do espaço. É a base sólida da criação, o trono da divindade no plano físico. O triângulo simboliza o espírito trino, a tríade da consciência divina, que nas escolas esotéricas se manifesta como sabedoria, amor e vontade, ou ainda pai, mãe e filho, refletindo a emanação primordial da unidade que se manifesta em 3 aspectos. Na alquimia espiritual, o quadrado é a pedra bruta da personalidade humana, pesada, densa e inerte, que deve ser lapidada pelo fogo da transmutação interna para se tornar a pedra filosofal. O triângulo é o fogo sagrado, a trindade alquímica de sal, enxofre e mercúrio, representando o equilíbrio entre corpo, alma e espírito, e também os 3 estágios da obra: nigredo, albedo e rubedo. Na cabala hermética, o triângulo inscreve-se no topo da árvore da vida como a tríade superior: Keter, Chokmah e Binah, a cabeça da divindade, a coroa do ser. O quadrado é o reflexo da tétrade inferior: Netzach, Hod, Yesod e Malkut,
formando a base do mundo de Assia, onde o espírito coagula na matéria. A síntese hermética entre o quadrado e o triângulo é o selo de Salomão, com dois triângulos interagindo. O triângulo que desce, o espírito que se encarna, e o triângulo que sobe, a matéria que se espiritualiza, juntos formando a estrela de 6 pontas, a união entre céu e terra, espírito e matéria, mago e Deus. Compreender e vivenciar o quadrado e o triângulo é decifrar o arquétipo da criação e se tornar um verdadeiro arquiteto da realidade. O setenário é a cifra oculta da harmonia cósmica, o arquétipo do ritmo universal que governa a criação em todas as camadas. O 7 surge como o ponto de síntese entre o quadrado, 4, a base material, e o triângulo. 3, a ascensão espiritual, revelando-se como a totalidade do ser manifesto que liga céu e terra. É o princípio que ordena o macro e o microcosmo, das 7 notas musicais que estruturam a vibração sonora como frequência criadora, aos 7 chakras que modulam a energia do corpo sutil em sua ascensão da base telúrica. É o diapasão do universo, no qual cada campo, nota, chakra, sefirá, plano de existência, é uma variação de uma mesma onda primordial, e o domínio espiritual consiste em aprender a tocar a própria consciência como um instrumento afinado com o cosmos. A primeira lei, a do mentalismo, estabelece que o todo é mente, o universo é mental, mostrando que todas as modalidades mágicas operam essencialmente por manipulação consciente da substância mental universal. O mago reconhece que a realidade física é projeção da consciência divina, e ao desenvolver a própria mente disciplinada, influencia diretamente os padrões mentais que se cristalizam como experiências materiais. A lei da correspondência, como é acima é embaixo, constitui o fundamento de todas as práticas mágicas, da magia astrológica, que utiliza influências planetárias para afetar eventos terrestres, a magia natural, que reconhece assinaturas ocultas conectando plantas, minerais e forças cósmicas, permitindo trabalhar com analogias e correspondências para estabelecer conexões entre planos de existência. A lei da vibração revela que tudo vibra e nada permanece estático, explicando como a magia cerimonial utiliza incensos, mantras, cores e símbolos para alterar frequências vibratórias, elevando a consciência do praticante e atraindo influências correspondentes, enquanto a magia do caos emprega técnicas de gnose para modificar radicalmente os padrões vibratórios da psique por estados alterados de consciência. A lei da polaridade demonstra que tudo tem seu oposto e permite compreender como transmutar energias negativas em positivas, transformar medo em coragem, doença em saúde e ignorância em sabedoria, pela aplicação da vontade focada nos extremos opostos dos espectros energéticos, princípio fundamental na alquimia interior e na teurgia. A lei do ritmo estabelece ciclos de fluxo e refluxo e explica a importância das eleições astrológicas na magia planetária, o uso dos ciclos lunares na magia natural e a compreensão dos ritmos naturais de manifestação. O mago aprende a sincronizar seus trabalhos com momentos cósmicos propícios, reconhecendo que existe um tempo para plantar sementes mágicas e outro para colher resultados. A lei da causa e efeito afirma que toda causa tem seu efeito e revela que a magia não é milagre arbitrário. Opera por relações causais precisas nos planos sutis, em que pensamentos, emoções e ações do mago geram inevitavelmente consequências correspondentes. Isso explica por que Manly P. Hall enfatiza a purificação moral e o desenvolvimento espiritual como pré-requisitos do trabalho mágico legítimo. O mago impuro atrairá resultados desarmoniosos. Por fim, a lei do gênero revela que tudo possui princípios masculino e feminino e mostra como a magia espiritual equilibra aspectos receptivos e projetivos da consciência. A imaginação, princípio feminino, cria formas mentais e a vontade, princípio masculino, as energiza para a manifestação. Por isso, todas as tradições mágicas enfatizam o desenvolvimento equilibrado de ambas as faculdades para alcançar maestria. Assim, as 7 leis herméticas fornecem uma estrutura teórica
Perfeita para compreender como todas as modalidades mágicas, da alta magia cerimonial à magia natural, da teurgia à magia do caos, operam segundo os mesmos princípios universais, diferindo apenas em metodologia e aplicação, confirmando a visão unificadora de Hall. A magia verdadeira é a ciência da aplicação consciente das leis naturais superiores por meio de uma consciência purificada e espiritualmente desenvolvida. Sob a ótica da física quântica, a magia é a arte de interagir conscientemente com o campo unificado de possibilidades, no qual partículas e ondas coexistem até o colapso pelo observador. O segredo que conecta tudo é o entrelaçamento quântico, que prova que nenhuma partícula, e portanto nenhum ser, está isolada. Essa teia cósmica revela que pensamentos e emoções são informações quânticas capazes de influenciar matéria e energia. Com tal saber, eu utilizaria a consciência como tecnologia, co-criando harmonia entre microcosmo e macrocosmo. Finalmente, Manly P. Hall nos confronta com a questão mais profunda. Qual é o propósito da magia? Por que alguém se dedicaria a um caminho tão árduo e exigente? A resposta é clara: a união com o divino. A magia, na sua forma mais elevada, é teurgia, a obra divina. É o processo pelo qual o ser humano se eleva da condição mortal e se une à própria fonte, à centelha divina interior. O objetivo final não é adquirir poderes sobrenaturais, mas alcançar iluminação, sabedoria e amor incondicional. O mago se torna um adepto, um mestre de sabedoria, alguém que transcendeu o ego e vive em perfeita união com a vontade universal. Ele não age mais por impulso pessoal, mas como um agente consciente da evolução cósmica. Torna-se uma força para o bem no mundo, um pilar de luz e conhecimento para a humanidade. Este é o grande trabalho, a magnum opus dos alquimistas. É um caminho que exige sacrifício, devoção e coragem inabalável. Magia, um tratado sobre ocultismo natural. Não é, portanto, um livro para curiosos ou para quem busca atalhos. É um chamado para os poucos dispostos a trilhar a senda da autotransformação, a assumir a responsabilidade pelo próprio poder criador e a se tornarem co-criadores conscientes de um futuro mais iluminado. A verdadeira magia, lembra Hall, é a jornada da alma de volta para casa. É o despertar para a nossa verdadeira natureza, que é divina, infinita e eternamente livre. Chegamos ao final desta jornada transformadora pelos ensinamentos de Manly P. Hall sobre a verdadeira natureza da magia. Agora você possui chaves para compreender que a magia não é fantasia nem superstição, mas uma ciência natural que conecta você ao próprio tecido da realidade universal. Lembre-se, conhecimento sem aplicação é estéril e poder sem sabedoria é perigoso. Use estas informações com responsabilidade e dedicação ao seu crescimento espiritual. Se este vídeo expandiu sua consciência e mudou sua perspectiva sobre a realidade, demonstre apoio curtindo aqui embaixo. Cada like fortalece nossa missão de levar conhecimento ancestral para mais pessoas sedentas de verdade. Compartilhe este conteúdo nas suas redes e grupos, porque há almas esperando por esta sabedoria transformadora que pode mudar vidas. Salve este vídeo em uma playlist especial de estudos esotéricos para revisitar sempre que precisar relembrar estes ensinamentos fundamentais. E não pare por aqui. Visite nosso perfil e explore a nossa biblioteca de vídeos sobre Manly P. Hall, hermetismo, filosofia antiga e tradições esotéricas. Cada vídeo é uma peça do quebra-cabeça da sabedoria universal. O portal Geometricamente Consciente continua sua missão de despertar consciências. Se você gostou deste vídeo, tenho certeza de que vai gostar da nossa trilogia disponível em 3 formatos, para você baixar e ler, escutar e meditar quando e onde quiser. Por um valor simbólico, você apoia nosso trabalho, adquire um conhecimento para obter resultados rápidos em qualquer área da vida e ainda tem 7 dias de garantia para solicitar reembolso caso não goste. E comenta aqui embaixo se você quiser uma parte 2 deste vídeo ou algum tema específico. A sua opinião é muito importante para a gente. Tenho certeza de que você vai gostar de outros vídeos também.